Meus queridos irmãos, é uma alegria enorme estar aqui. É um filho que não esquece da sua mãe, de tudo que ela fez e ainda faz na minha vida e também lá na igreja onde pastoreio, a Igreja Presbiteriana Filadélfia. Trago meu abraço, um agradecimento sincero para essa igreja. Quero saudar os irmãos na graça e na paz do Senhor. E eu vou pedir somente aos irmãos, aqueles que têm o seu celular, se você puder desligar, desligue. Porque às vezes a gente deixa ele ali no silencioso e tem uma certa tendência quando ele vibra e olhar o que está acontecendo. E isso pode lhe tirar um pouco do propósito para o qual nós estamos aqui. Se você o utiliza como sua Bíblia, tenha muito cuidado para que esse instrumento tão bom, tão útil, possa também ser utilizado na forma errada, no momento errado, para o Senhor. Eu quero nesta noite, meus queridos irmãos, falar um tema que o pastor Alfredo já vem tratando nesses 2 últimos domingos, primeiro em Jeremias, depois no Salmo de número 73, sobre o peregrino. Somos nós, estamos aqui caminhando para a nossa pátria celestial. Nós não somos daqui, precisamos estar atentos a esta verdade. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte ali, ele vem instruindo os seus servos como viver neste mundo como filhos de Deus, como peregrinos que somos, como um cidadão do reino dos céus. E ali traz todas as instruções, ou algumas delas, como nós devemos viver como um peregrino neste mundo. Mas nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos o livro de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Do verso 1 até o verso de número 7. Livro de Paulo, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Do verso 1 ao verso de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus queridos. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, pelo privilégio de podermos tê-la escrita, lermos, e o teu Espírito que nos faz entendê-la. Louvamos o teu nome. Louvamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar
nos libertando, nos livrando do inferno e da morte. Louvamos ao Divino Espírito, nosso Consolador, que tem falado aos nossos corações, nos lembrado da Tua palavra. Glorificado seja o Teu nome. Pedimos que o Senhor venha nos exortar, nos consolar nesta noite, nos fazendo lembrar de quem somos, pelo poder da Tua palavra. Eu te peço, Deus, perdão pelos nossos pecados, e oro em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, essa carta do apóstolo Paulo, quando ela foi escrita, Paulo ainda estava em Éfeso após a sua terceira viagem missionária, almejando aí alcançar outras terras que ainda não tinham sido alcançadas pelo Evangelho. Ele começa já ali a preparar um esquema, preparar uma organização para chegar a novos lugares onde o Evangelho ainda não tinha sido alcançado. E durante um tempo, Paulo concentrou-se, durante as suas viagens missionárias ali naquela região, o apóstolo Paulo concentrou-se nas províncias romanas, especialmente na Galácia, na Macedônia, na Acaia e na Ásia. O apóstolo Paulo, ele andou por todos aqueles lugares, pregando o evangelho, instituindo igrejas e deixando ali líderes para pastoreá-la e cuidá-la. E o que é interessante aqui, já dentro da nossa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no período desta carta, quando o apóstolo Paulo já começa a escrevê-la, o evangelho já havia sido pregado em todo o território que margeava o mar Egeu ali, e igrejas já tinham sido fundadas ao longo das principais estradas dessas províncias e das suas cidades principais. Então, toda aquela região já havia, pelo menos dentro da estratégia do apóstolo Paulo, para pregar e instituir igrejas ali naquele local, para que o evangelho de Deus pudesse assim ser expandido. O apóstolo Paulo já tinha colocado nas grandes e principais cidades, nas estradas daqueles lugares, uma igreja ali instituída. E é claro, concluída a sua missão nas terras banhadas por aquele mar Egeu, Paulo agora tinha de localizar novos campos para conquistar a Cristo. Ele olhava para trás e ele fez um planejamento, uma estratégia missionária, e isso é importante para nós. E o apóstolo Paulo agora, ele conclui essa sua tarefa. Mas paramos por aí? É claro que não. E aqui eu quero trazer uma pequena lembrança a nós, povo do Senhor Deus, missionários, que por vezes nós planejamos algumas nossas metas missionárias, e quando alcançamos, descansamos. E ficamos ali porque é confortável para mim, e desistimos de prosseguir os planos do Senhor. Às vezes nos acomodamos em certos lugares e nós não queremos ir além. Deixa que outros vão. E o apóstolo Paulo, meus queridos, ele não tinha esse pensamento. Ele olhou para trás e percebeu que a sua estratégia, aquilo que ele tinha preparado, tinha se concluído, e ele agora lança os olhos para lugares ainda não alcançados. E ao fazer a sua escolha de uma nova esfera de atividade, o apóstolo Paulo, ele decide fazer-se pioneiro, sendo que não estabeleceria como apóstolo um lugar ou plantar uma igreja onde o evangelho já tinha sido plantado. Esse é o caso de Roma. Nós podemos observar lá no capítulo de número 15, versículo de número 20, versículo de número 21. A ideia do apóstolo Paulo não era ir para Roma para plantar uma igreja e ali instituir pastores e presbíteros. Essa não foi a intenção da escrita desta carta. Ele fala isso de maneira muito clara em
no capítulo de número 15, do verso 20 ao verso de número 21, quando ele diz: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícias dele, e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Então o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, ele não tinha a intenção de estabelecer ali uma igreja, até porque já existia, possivelmente, irmãos que ouviram Cristo no dia de Pentecostes e saíram espalhando o evangelho chegou em Roma, e esses irmãos se estabeleceram ali e criaram ou começaram uma nova igreja naquela região. Para o apóstolo Paulo, o seu novo campo missionário era a Espanha. Portanto, ele já tinha pregado em toda aquela região ali, perto de Jerusalém, espalhando ali pelo Mar Egeu, Galácia, em todos os lugares. E a ideia dele, na mente dele, era alcançar novos campos ainda não alcançados pelo Evangelho. Na mente do apóstolo Paulo era a Espanha, o último lugar mais longínquo de território romano. O apóstolo Paulo pensava em ir para Roma para pregar o evangelho. E no meio de Roma existia uma cidade estratégica, chamada Roma. E é claro, o apóstolo Paulo ali, ele conhecendo este ponto estratégico, como missionário que ele era, ele não podia hesitar a oportunidade de satisfazer uma velha ambição sua: conhecer Roma. Poderíamos dizer que o apóstolo Paulo ia usar ali o útil, o agradável. Estou indo para a Espanha, no meio do caminho tem Roma, onde existe uma igreja, vou parar ali, vou conhecer aqueles irmãos daquela cidade, vou conhecer aquela igreja, e depois seguir para a cidade onde o Senhor Deus assim colocou em meu coração. Mas é claro, o apóstolo Paulo não chegou à Espanha, ele morreu em Roma, decapitado possivelmente. Podemos observar isso lá na carta de Filipenses, talvez uma das suas últimas cartas, já preso, sozinho, abandonado pela igreja, abandonado pelos irmãos, abandonado por todos. E ali o apóstolo Paulo, para consolar a sua igreja amada, escreve aquela carta belíssima, a carta de Paulo aos Filipenses, quando ele diz aquela célebre frase que todos nós, a maioria dos irmãos conhece: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo sabia que ia morrer. O seu grande sonho de conhecer a sua amada cidade Roma, nos seus pensamentos, na sua vontade, poderíamos dizer pela vontade humana, e assim aos olhos humanos fora frustrada, e eu coloco aí entre aspas, de conhecer aqueles irmãos, e o apóstolo Paulo morre nesta cidade. Embora Paulo, cidadão romano por direito de nascimento, nunca tinha visto a cidade de qual era cidadão. Então ele poderia estabelecer ali, conhecer aquele lugar, conhecer aqueles irmãos, conhecer aquela cidade e compartilhar com eles a sua fé, como nós vamos observar daqui a pouco no capítulo de número 1 ainda. O próprio fato de que o evangelho não tinha chegado a Roma, que o evangelho tinha chegado a Roma bem antes do apóstolo Paulo, excluía Roma como um lugar de evangelização. Paulo precisava de apoio. Uma igreja para seus planos missionários, é claro, e como muitos aqui tendem a dizer, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos tende a ser uma enciclopédia teológica. Talvez muitos tenham esse entendimento de olhar para essa carta e dizer: aqui é uma carta extremamente teológica. Na verdade, essa carta é uma carta exclusivamente missionária. É um missionário escrevendo para uma igreja que não o conhece, querendo estabelecer algum contato com ela, pois na sua mente era para que essa igreja talvez lhe fosse uma
parceira no seu campo missionário, não somente de oração, mas também de sustento. E o apóstolo Paulo escreve esta carta sem conhecê-lo, aqueles irmãos, para se fazer conhecido entre eles. E aí assim o apóstolo Paulo fala a respeito de todas as suas doutrinas, de tudo aquilo em que ele acredita, e assim deve ser. Nenhuma igreja recebe um missionário sem conhecer a sua doutrina, não é isso? Nenhuma igreja. Quem é fulano de tal? Olha, nós não sabemos, é um missionário que está chegando aí, que quer ir para a Venezuela e tem a primeira igreja como uma base, então vamos enviá-lo. Não, ninguém faz isso. Peça que ele mande uma carta. Nós queremos conhecê-lo. Queremos saber o que ele pensa a respeito do Evangelho. Nós queremos conhecer a sua doutrina, a sua teologia. E o apóstolo Paulo, meus queridos, escreve essa carta já antecipando talvez algumas perguntas que aqueles irmãos poderiam fazer ao apóstolo Paulo. Essa igreja de Roma seria assim, um ponto, um elo, quer de oração, de sustento, quer também, meus queridos, um lugar para sustento, para enviá-lo até Roma, onde ele assim desejaria chegar. O apóstolo Paulo também poderia, junto daquela igreja de Roma, renovar o seu espírito com algumas semanas de companheirismo com aqueles irmãos, renovar o seu ânimo, renovar as suas forças, entender como o evangelho chegou ali, como que aquela igreja está se expandindo. Nós podemos ver isso no verso de número 1, no capítulo de número 1. A partir do verso de número 8, até o verso de número 12, Paulo começa a falar a respeito do seu desejo de conhecer a igreja. E ele diz assim também no verso de número 8 até o verso de número 12. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmado, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Há a intenção do apóstolo Paulo também aqui, meus queridos, não só pastorear aqueles irmãos, mas receber dos irmãos também consolo na companhia de todos. Era uma igreja estratégica para ele. Eu preciso fazer este elo, preciso me ligar a esta igreja, eu preciso conhecer estes irmãos e ser edificado com a vida deles. Como o evangelho chegou lá? Como foi a transformação de cada irmão? Olha, eu fico muito feliz porque a fé de vocês tem sido espalhada por todo mundo. Eu quero ver, eu quero conversar, eu quero estar entre vós, levar e trazer consolo. Por isso, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta não somente para se fazer conhecido daquela igreja, abençoar aquela igreja, mas também ser abençoado por ela. Portanto, a carta de Paulo aos Romanos, poderíamos dizer, é uma carta de um missionário, querendo ser conhecido pela igreja do qual iria sustentá-lo, orar por ele, estar com ele e enviá-lo para a Espanha, onde seria, assim, o seu desejo. E agora já trazendo algumas características da própria carta, o que é interessante
dentro de algumas cartas ou das cartas orientais é seu estilo. Como estas cartas elas eram escritas. O estilo das cartas e a forma de escrevê-la variam de cultura para cultura. Passei ali por trás e vi várias poesias, se eu não me engano a maioria, escrita pelo Aldair, não é isso? Cada uma escrita de uma forma, de um método, e aqui não é diferente. Nós, ocidentais, geralmente começamos com um destinatário. Normalmente nós começamos a nossa carta assim: caro João, querido João, estimado Samuel. Nós começamos, ou assim aprendemos a escrever uma carta. E no final é que nos identificamos, sinceramente, Jessé. Em Cristo Jesus, Jessé. É assim que nós aprendemos a escrever uma carta, não é isso? Destinatário e remetente. No mundo antigo, entretanto, o costume era totalmente outro. Primeiramente, era colocado o remetente. O remetente se identificava e em seguida identificava o destinatário como Jessé para João, saudações. Jessé para Samuel, saudações. Pelo fato de Paulo não ter fundado esta igreja, e nós podemos observar isso aqui na introdução, quando o próprio apóstolo Paulo já demonstra a sua forma de escrever, quando ele diz Paulo, ou seja, ele já se identifica, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, e no final, no versículo de número 7, é que ele coloca, a todos os amados de Deus que estáis em Roma. Há uma mudança aqui, pelo menos na nossa forma de escrever as nossas cartas. E o apóstolo Paulo traz esse tipo de introdução. Primeiro ele se identifica e ao final ele coloca o seu destinatário. Paulo sente a necessidade de estabelecer as suas credenciais ali como apóstolo, bem como resumir todo o seu arcabouço missionário e teológico de doutrinas para aquela igreja, quando ele fala no versículo de número 1, Paulo, ele já começa a se identificar quem é ele, qual o seu ministério, no que ele crê. Paulo diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, e isso aqui é interessante, nós já vamos trabalhar esse ponto, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Em primeiro lugar, meus queridos, como peregrinos que somos, um cidadão do reino dos céus deve saber ou sabe a quem serve. Você sabe para quem você está servindo verdadeiramente? O apóstolo Paulo, ele se identifica que Paulo, Jessé, quem sou eu? Em primeiro lugar, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, um cidadão do reino dos céus sabe para quem serve ou a quem ele serve. Paulo se identifica aqui como servo. Servo é um título que expressa humildade. Denota da parte do apóstolo Paulo um conhecimento pessoal. Ele sabe quem era ele. Alguém que foi comprado para pertencer a outro. Este é um servo. Eu fui comprado para ser de outra pessoa, a saber, Jesus Cristo. E o que é interessante é que há pelo menos 3 tipos de servos identificados na Escritura. O primeiro deles, ou um deles que nós mais conhecemos, é o servo diáconos. Quem é esse? Que tipo de servo é esse? O diáconos é aquele que pelo ofício designado serve aos outros. Ou seja, eu fui eleito e escolhido para servir os irmãos. Por isso que existem diáconos aqui na igreja, eles não são nada mais, nada menos do que servos. Eles são servos, estão aqui para
servir devido ao seu ofício. Foram eleitos para isso. E devem exercer o seu ministério com dedicação, esmero e santidade. Podemos observar isso, e Paulo fala no capítulo de número 16, versículo de número 1, quando diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. A palavra que o apóstolo Paulo utiliza aqui, está servindo a igreja, nada mais é do que o diáconos. Ela é alguém escolhida para servir os outros. Há um segundo tipo de servo. O segundo tipo de servo que aparece nas Escrituras é o servo dúleo. O que é isso? É o servo propriamente dito, é aquele escravo. E Paulo também trata isso no capítulo de número 9, versículo de número 12. Quando ele diz: já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Temos o primeiro, que é aquele que é escolhido, eleito por causa do seu ofício, ele deve exercer a sua função. Temos o segundo, aquele que é servo, aquele que é escravo, como nós conhecemos na nossa mente, aquele que está ali para servir, que não tem direito algum de nada, está ali simplesmente para fazer a vontade do seu Senhor, não por vontade própria, não por amor, mas por simplesmente, porque essa é a sua função, e de lá não pode sair. Mas há um terceiro tipo de servo. E é esse que o apóstolo Paulo se identifica aqui. Paulo, ao escrever Paulo, servo de Jesus Cristo, ele está utilizando a palavra doulos. É aquele que se rende à vontade do seu Senhor por pura devoção. Paulo está dizendo: olha, eu sou servo, não diáconos. Eu não estou exercendo o meu ministério simplesmente porque fora escolhido ou eleito pelos irmãos. Eu não sou um dúlio, eu não sou um escravo que tem o coração cheio de amargura, cheio de raiva. Faço porque se eu não fizer, apanharei do meu Senhor. Possivelmente serei morto pelo meu Senhor. Eu realizo a minha obra, eu realizo o meu trabalho por pura vontade. Esse que eu sou. Trazendo a ideia de alguém que está ligado, esse é o servo. Alguém que está ligado, algemado, preso a outra pessoa. Paulo está dizendo: olha, eu estou algemado no Senhor Jesus. Tudo que eu faço, tudo que eu tenho, todos os meus pensamentos estão cativos, presos, algemados ao Senhor Jesus Cristo. Este sou eu. Este que vos escreve. Este que quer conhecer os irmãos. Podemos dizer que é um escravo livre, que for alforriado pelo seu dono, mas fica na casa do seu Senhor por amor. Talvez desses três tipos de servos, o doulos é o pior deles. Dentro daquela cultura, Roma havia se expandido em quase todo o mundo e trazido para dentro da sua cidade, das suas portas, vários escravos, vários servos. E esse tipo de servo aqui talvez pudesse ser o pior deles. Eu posso imaginar numa feira aqueles escravos conversando um com o outro. Quem é você? Olha, eu sou um diácono. É mesmo, você foi eleito para isso, você faz isso lá. Rapaz, foi a função que colocaram sobre mim. Quem é você? Olha, eu sou um dúlio. Eu não vejo a hora de voltar para casa. Se me desse a oportunidade, eu sairia fugindo aqui, voltaria para minha terra, voltaria para minha casa, voltaria para minha família. Mas se eu fizer isso, eu não passo pela porta. Vão me matar. Mas o apóstolo Paulo diz: não, olha, eu sou um doulos. Eu tenho a oportunidade de voltar para minha casa.
Eu tenho a oportunidade de voltar para minha terra. Eu estou livre para voltar para minha família. Mas por amor ao meu Senhor, eu preferi ficar na sua casa. Por entender tudo aquilo que Ele fez pela minha vida. Por entender quem Ele é. Paulo entendia, meus queridos, tudo aquilo que Jesus fez por ele, para resgatá-lo e o torná-lo livre, mas escravo do Senhor. Paulo diz isso na sua primeira carta a Timóteo, capítulo de número 1, do verso de número 13 ao verso de número 14, quando ele diz: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia. Eu era alguém, um desgraçado, eu era alguém escravo do mundo e do pecado, mas Cristo me libertou e agora eu o sirvo por amor. É tanto que na sua carta aos Filipenses ele morre, quando ele diz: para mim o viver é Cristo, meu Senhor, pois sou seu escravo. Sendo livre, eu me torno escravo da sua graça, eu me torno escravo da sua bondade, eu me torno escravo do seu amor, para servir em dedicação. E ainda em 1 Timóteo, transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Por isso, meus queridos, nós podemos observar o apóstolo Paulo, primeiramente, como um bom cidadão do reino dos céus. Ele sabe quem ele é. Eu sou um servo que fora livre, estou livre, mas me torno escravo do meu Senhor por amor. Talvez para eles, talvez para o mundo, o pior tipo de servo que existe. Porque eles não conhecem o meu Senhor. Eles não conhecem para quem eu sirvo. E o apóstolo Paulo, ele coloca aqui quem é o seu Senhor. Ele diz: Paulo, doulos, servo, escravo por vontade própria, nada menos do que do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu sou. Como um bom cidadão do reino dos céus, eu preciso saber quem sou eu, para quem eu sirvo, qual é a minha função nesta terra. Eu não sou crente, porque assim fora escolhido. Eu não sou o pastor, porque assim os irmãos me elegeram. Nós somos servos do Senhor. Nós somos servos da sua graça, somos servos da sua bondade, somos servos do seu amor. Porque hoje eu entendo isso. Outrora pecador e perseguidor da igreja, mas a graça de Deus me alcançou e a sua misericórdia me alcançou, me transformando em um novo homem. Em segundo lugar, meus queridos, um cidadão do reino dos céus sabe o que faz. Primeiramente, ele sabe para quem serve. Em segundo, ele sabe o que faz. E para isso o apóstolo Paulo utiliza uma palavra, versículo de número 1. Acompanhem comigo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo é um servo separado. Separado traz a ideia de algo que fora retirado do seu uso original para exercer uma outra função. Eu vou dar um exemplo. O que eu tenho em minhas mãos é um copo. Para que ele serve? Ele foi destinado, ele foi feito para quê? Colocar água. Matar a minha sede.
no momento em que eu faço dele um vaso, ele fora separado para uma outra função. Já não é mais o que é. Agora ele se tornou um vaso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu tinha uma função, perseguidor da igreja. Mas o Senhor Deus, pela sua graça, pela sua imensa bondade para comigo, me fez um vaso. Já não sou mais quem eu era. Minha utilidade agora é outra para o Senhor. Eu sou um servo que estou na casa do meu Senhor por vontade própria, porque Ele me transformou em outra coisa. Já não sou mais aquilo. Já não sou mais um simples copo que serve para dar de beber a alguém. Eu sou um vaso que enfeita, que embeleza um ambiente. Isso é a ideia de separado. Algo retirado do seu uso original para exercer uma outra função. Paulo sabia que como um homem pecador, agora estava sendo utilizado por Deus para a proclamação do seu evangelho. Que graça, não é? E ele diz isso no versículo de número 2 ao versículo de número 4. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Meus queridos, nós somos peregrinos. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós precisamos entender quem somos. Somos servos do Senhor. Por vontade própria, ninguém está aqui por obrigação. Por vezes eu falo lá na igreja, a porta está aberta, quem quiser pode ir. Tenho certeza que o pastor Alfredo não vai impedir você de sair. Ninguém está te prendendo aqui. Seja servo por amor. Sirva ao Senhor. Entendendo o que Ele fez na sua vida. Te transformou. E o apóstolo Paulo, meus queridos, ele diz isso a partir do versículo de número 2 até o versículo de número 4. Que evangelho é esse? Para o qual antes ele era um perseguidor, ele matava, e agora ele proclama. E Paulo diz isso a partir do versículo de número 2, quando ele fala, o qual por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Agora eu sou um proclamador deste evangelho. Escrito nas sagradas escrituras. E ele continua com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Paulo está falando tudo aquilo que ele crê, tudo aquilo que ele acredita, o seu pensamento teológico, o seu pensamento missionário, a sua doutrina. Ele está falando isso para aqueles irmãos, a respeito do seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade e pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que o apóstolo Paulo fala deste evangelho que ele crê? Isso aqui é interessante para aqueles irmãos. Existia um grupo de judeus, judaizantes, que tinha como ministério perseguir o apóstolo Paulo, dizendo que ele era um judeu de dispensação, ou seja, não um judeu legítimo. Portanto, Paulo não conhecia as escrituras, e Paulo está falando aqui que conhece muito bem as escrituras, quando ele diz no versículo de número 2, ao qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas
dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Paulo está dizendo, eu não sou aquilo que dizem, eu conheço as Escrituras. E ele vem falando isso no versículo de número 3, versículo de número 4, que ele conhece as Escrituras, ele sabe quem é Jesus, ele sabe que evangelho ele está pregando. Quando Paulo saía de um lugar, deixando ali uma igreja e a sua liderança, esses homens, esses judeus, estas pessoas que, por vezes, o único ministério que existe é de atrapalhar o ministério dos outros. Isso existe dentro da igreja. Isso existe dentro do ministério do pastor Alfredo. Pessoas que a única intenção é destruir a imagem e o evangelho que prega. Tome muito cuidado com essas pessoas. Porque não são de Deus. São mensageiros de Satanás. E o apóstolo Paulo, meus queridos, está falando sobre isso. Quando Paulo saía, deixando ali numa liderança, estes homens entravam confundindo a mente dos irmãos e plantando outro evangelho que não era o de Cristo. Diziam que o evangelho do apóstolo Paulo era incompleto e que a salvação vinha por meio de Jesus Cristo, mas também tinha que guardar a lei de Moisés, tinham que circuncidar, guardar a dieta rigorosa dos judeus, guardar o calendário judaico, e assim começavam a plantar ou semear um outro evangelho que não era o de Cristo. E o apóstolo Paulo, já sabendo disso, que quando ele passasse por ali, quando ele saísse dali, estes homens iam entrar plantando um outro o evangelho. Eu quero abrir uma aspas aqui. Qual o seu ministério dentro dessa igreja? É destruir o ministério de outras pessoas? É destruir o ministério do seu pastor? É começar a falar a respeito de como ele se veste? Muito bonito, inclusive. Observe o evangelho que este homem prega. A sua vida. E o apóstolo Paulo diz isso. Primeiramente, eu sou servo. Faço por amor e dedicação a Jesus Cristo. Mas eu sei que depois de mim entrarão lobos vorazes para destruir esse evangelho no qual tenho pregado. Cuidado com eles. O evangelho, meus queridos, não é fruto da cabeça do apóstolo Paulo, como muito se vê hoje. Um evangelho falsificado, cheio de mentiras, pregado por lobos vorazes para enganar, se possível, os eleitos de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: o evangelho que eu prego é tão somente o evangelho descrito nas Escrituras. Confiram, vão lá ver. Paulo, meus queridos, concorda a uma só voz. As Sagradas Escrituras testificam a respeito de Cristo. Abram comigo, por favor, Isaías 53. Tem muito crente, muita ovelha, muitos irmãos, que o seu ministério, como eu já ouvi algumas vezes, o meu ministério é escandalizar, pastor. Então, tome muito cuidado com isso. O que o apóstolo Paulo crê é o que está nas Sagradas Escrituras, quando ele diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores,
e que sabe o que é padecer. E como de um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo, de quem eu sirvo, rejeitado pelo mundo, porque não conhece o seu amor, não conhece a sua graça, não conhece a sua obra. Este evangelho é o que eu prego. O evangelho verdadeiro, meus queridos, é a boa nova de Deus em Jesus Cristo. Este é o evangelho que Paulo prega. É isso que nós devemos observá-lo. Terceiro e último lugar, meus queridos, como nós já vimos, um verdadeiro cidadão do reino dos céus sabe para quem serve. Eu sou um doulos, o pior escravo que existe dentro de uma sociedade. É isso que o mundo diz. Você é crente, então você não aproveita a vida. Você não bebe, não fuma, não dança, não sai para passear. Você é a escória da sociedade. Paulo está dizendo, sou isso com muita alegria. Essa foi a escolha que eu fiz. Por entender quem é o meu Senhor. Essa foi a escolha que eu fiz. Porque Ele me transformou. Em último lugar, o cidadão do reino dos céus sabe quem é o seu Senhor. Paulo centraliza, meus queridos, o seu evangelho na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ver isso no versículo de número 1, quando ele fala Paulo, servo do Senhor Jesus. Versículo de número 3, com respeito ao seu filho. Versículo de número 4, e foi designado filho de Deus. Versículo de número 6, cujo número também sois vós, chamado para seres de Jesus Cristo. Versículo de número 7, no finalzinho, e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo sabia quem era o seu Senhor. Como reconhecimento de um cidadão celestial, o apóstolo Paulo, no versículo de número 4, observem, Paulo diz assim, e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, como é que diz aí na sua Bíblia? Jesus Cristo, nosso Senhor, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. É proposital o que o apóstolo Paulo coloca aqui. A palavra Senhor aqui vem da palavra grega Kyrios, título dado aos Césares daquela região. Roma, conquistadora de todo mundo. César era o Kyrios, César era o Senhor da terra. César mandava em tudo. César governava. O governador manda, me submeto a ele. O meu patrão manda, me submeto a ele. O apóstolo Paulo está dizendo. Paulo diz que o único Kyrios, o único Senhor de toda a terra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz isso no versículo de número 4, quando ele diz Jesus Cristo, nosso Senhor, nascido em figura humana, sendo o próprio Deus, apresentado ao mundo como Deus verdadeiro, através da ressurreição dentre os mortos. Esse é o Senhor.
Esse é o Quírios. A Ele a quem eu sirvo. Talvez muitos irmãos daquela igreja tinham César como seu senhor. Tinha o seu emprego como seu senhor. Certa vez eu aprendi o que é um ídolo. Ídolo é tudo aquilo que te domina. Ídolo é tudo aquilo que está acima do Senhor. Ele é o teu Senhor. Talvez você diga no seu coração, não, eu sirvo o Senhor Jesus Cristo. Mas tire aquilo do qual você se submete. Do qual você tem por orgulho. Se você continua com Jesus Cristo, seu Senhor. Nós podemos ver isso quando o apóstolo Paulo morre em Filipenses. A sua carta aos Filipenses, morrendo em Roma. Estou declarando a todos, a igreja me abandonou, pois estou só. Mande um livro. Os meus amigos me abandonaram. Mande uma capa. Estou com frio. Mas para mim, ainda continuo. O viver é Cristo. E o morrer é lucro. Eu continuo servo do Senhor Jesus Cristo. Quem é o seu Senhor? Meus queridos, eu quero concluir. Eu quero aplicar estas verdades na minha vida e na sua vida. Quando ele diz no versículo de número 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. O Evangelho de Jesus Cristo, Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Ele governa a minha vida, esse estado, esse país, o meu emprego. Ele é o Senhor. O apóstolo Paulo diz, este Evangelho do Senhor Jesus Cristo é anunciado entre nós. Por meio da nossa vida. Que tipo de evangelho você tem pregado, meu querido? Que tipo de evangelho você tem pregado? Paulo tinha muita consciência de quem era ele. Paulo tinha muita consciência de quem era o seu Senhor. Paulo tinha muita consciência do seu ministério. O servo realiza o seu serviço ao seu Senhor com obediência. Você serve a Deus por obediência mesmo, lá no íntimo. Pare um pouco, eu quero que você reflita nessa noite. Olhe para dentro de você. Olhe para o seu coração. Quem é o meu Senhor? Será que eu sirvo a esse Deus? Senhor do universo, por amor verdadeiro, por entender o que Ele fez na minha vida. Eu estou servindo a Ele desta forma. Ou simplesmente eu entro, venho, eu já me acostumei com tudo isso, eu gosto dos irmãos, gosto desse ambiente. Paulo diz que ele é um servo que faz por amor. Algemado, preso, estando livre já do pecado, mas agora escravo do Senhor Jesus. Segundo, que tipo de evangelho você tem pregado com a sua vida? Que tipo de evangelho você tem pregado com a sua vida? De verdade. Terceiro e último, são aplicações que devemos refletir na nossa vida. Quem é o Senhor da sua vida? Verdadeiramente, você pode, rapidinho, quem é o Senhor da sua vida? É o seu trabalho? Para muitos aqui, ou para alguns aqui,
Para poucos aqui, eu não sei. O seu trabalho é o seu Senhor. Toda a sua esperança, todo o seu empenho, toda a sua força, toda a sua esperança está ali. Ele é o seu Senhor. Ele te governa. Ele te domina. É para Ele que você serve. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou ama um, ou rejeita o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Quem é o seu Senhor? Talvez o seu Senhor seja os seus filhos, seu marido, sua esposa. Filipenses capítulo 3, versículo de número 7 e 8 diz assim: mas o que para mim era lucro, que eu tinha por grande, porque eu tinha de valor, que eu tinha de grande interesse no meu coração, Paulo diz, mas o que era para mim lucro, isso considerei perda por causa de Cristo, porque Ele é o meu Senhor. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Esse é o meu Senhor. Quem é o Senhor da sua vida? Que cidadão ou que pátria você pertence? Feche os seus olhos. O verdadeiro cidadão do reino dos céus sabe para quem serve. Eu sou um servo da pior qualidade, que o mundo não entende. Mas eu faço isso por amor. Eu sirvo o Senhor Jesus onde quer que Ele for. Eu sirvo e obedeço o Senhor Jesus no que Ele mandar. Porque eu entendo o seu amor. Eu entendo a sua graça. Eu compreendo a sua obra. Estou algemado a Ele por amor. Esse é o servo que eu sou. Um cidadão do reino dos céus sabe o que o Senhor Jesus fez por ele. Ele me separou do uso comum. Eu sou um advogado, sou um médico, sou um empresário, sou um funcionário público. Isso agora não importa mais. O Senhor Jesus agora me transformou em um vaso de honra para proclamar este evangelho. Isso agora tem valor. Um cidadão do reino dos céus sabe para quem serve. Um cidadão do reino dos céus sabe quem é o seu Senhor. É Jesus Cristo, Criador do céu e da terra, que um dia voltará. Eu creio nisso. Esse céu, ele vai se rasgar um dia. E eu vou ver o meu Senhor descer. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Kyrios. Ele governa a minha vida. Ele governa a minha família. Ele governa o meu emprego. Ele governa a minha saúde. Ele é o Senhor. Como um bom cidadão do reino dos céus, você tem que entender isso. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, que é através dele, no Senhor Jesus Cristo, hoje nós estamos algemados em ti,
presos em Ti. Servos do Senhor, por vontade própria, por entender a maravilhosa graça que nos alcançou. Hoje eu entendo o mundo. Mas, ó Deus, por amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu Espírito, ó Deus, nos tornamos Teus servos, doulos do Senhor, escravos por vontade própria. Senhor Deus, eu Te agradeço, porque outrora eu, Jessé, poderia, pela minha vontade própria, hoje, perdido no mundo, talvez morto, mas o Senhor me separou, me transformando em vaso de honra, para louvor da Sua glória. Hoje eu entendo isso. Senhor, muito obrigado pelo Teu senhorio na minha vida. Ó Deus, eu Te rogo para que cada irmão aqui presente possa compreender a profundidade, a largura deste Evangelho e saber que nós estamos aqui de passagem. 10, 15, 50, como aconteceu recentemente com Teu servo, Pastor Júnior, 50 e poucos anos, partiu. Senhor Deus, abra o nosso coração, abra a nossa mente, nos faça entender que Jesus Cristo é o nosso Senhor e a Ele, e tão somente a Ele, devemos nos submeter e esperar nele. Eu Te oro agradecido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, fiquemos de pé. Recebamos a bênção do Senhor. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça que nos alcançou, graça que nos transformou, que o amor de Deus, o nosso Pai, que nos amou quando nós éramos ainda pecadores, e que o dom do Espírito, que é o amor, repouse sobre este povo, que aguarda a Tua vinda, agora e sempre. Amém.